Olá, vamos então para a nossa quinta aula. Nós vamos para a segunda parte do debate com especialistas, com alunos, com pais, com professores, sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Nesta segunda parte deste mesmo debate, vocês vão perceber, enfim, vai ter o depoimento de alunos, que é uma coisa extremamente interessante, de um pai. Há um documentário sobre um trabalho de professor em sala de aula que é extremamente interessante, permite muito o início da discussão a respeito da questão do currículo, da adaptação de currículo ou não, a questão das escolas especiais, das classes especiais, salas de apoio, né? O debate sobre integração e inclusão, né? E as alterações que isto implica na escola. E vocês vão ver também a experiência, depoimentos até alguns longos, sobre experiências de professores e de gestores escolares em matéria de educação especial, acontecendo hoje, ou enfim, no tempo em que esse debate foi gravado, que foi há relativamente pouco tempo. Então, espero que vocês gostem também desse debate, que traz um material bastante rico, e percebam, por favor, a diferença de postura, né, de cada um destes atores. Quer dizer, mesmo entre os especialistas, vocês vão ver que há diferenças de posição, muitas vezes são diferenças sutis, mas elas existem, né, que há diferenças entre as posições dos alunos, né, a perspectiva do pai. Quer dizer, no fundo, a gente começa a perceber que nesta questão há princípios conceituais e doutrinários muito importantes, mas é preciso ter muito respeito pela diversidade de situações abrangidas por todo este universo de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito da escola. Vamos lá, um bom programa para vocês. Eu queria que a Joyce e o Luan contassem como foi a experiência de escola dos dois. Eu estudei na escola de educação especial desde que nasci e acho muito complicado acompanhar o ensino regular, depende da deficiência, depende do aluno, do aprendizado do aluno. Porque no atendimento das escolas especiais é mais lento, é mais complicado a explicação da escola regular. E quando a gente sai do especial, para o regular é muito estranho o ensino. A gente pensa que está tendo o início, mas na verdade está tendo as matérias mais profundas do que o ensino especial. Eu mesmo, quando eu tentei estudar em escola regular, acompanhar uma sala de aula, senti muita dificuldade. E você queria, então, sempre ter estado na escola regular ou ter sido sempre da escola especial? Foi especial, sim. Só especial. Luan, como é que é a sua experiência escolar? Minha mãe foi muito perene nessa questão. Então, desde o meu desde meus 6 anos, escola regular a vida inteira. Na primeira série, eu vi que pela deficiência motora, meu acompanhamento não seria tão rápido. Reunimos para ver o que seria melhor para mim. Desde a minha primeira série até o meu primeiro ano de faculdade, eu usei uma máquina de escrever. Sim. E foi tranquilo, eu nunca tive problema com o professor, nunca tive problema com outros alunos, questão de convivência, muito pelo contrário. Sempre fui um aluno de não ter panela, de estar sempre conversando com todo mundo. E eu não percebia no meu dia a dia escolar que eu era diferente. Nunca aconteceu de eu perceber exclusão. Eu fui ver o que é preconceito e o que é exclusão no mercado de trabalho. Você está trabalhando como jornalista? Eu trabalho, não como jornalista. Eu trabalho na Prefeitura de Sumaré como concursado, num cargo administrativo. E eu sou totalmente a favor da inclusão em escola regular para calejar o aluno deficiente. Para ele, eu falo que minha mãe, ela foi tão perene que ela me deu uma independência com 11, 12 anos, que eu conheço muita gente com 15, 16, não teve.
apesar da básica formação que meus pais tiveram. Tá bom. Eu já atendi alunos numa classe especial durante muito tempo. E existia todo um preparo em que esse aluno fosse incluso com o tempo, né? Então, nós preparávamos esse aluno para essa inclusão. E quando nós sentimos que esse aluno já estava caminhando, então nós conversávamos com as professoras da escola, junto com a gestão, com os pais. E então esse aluno ele era colocado como ouvinte, primeiramente, alguns dias da semana, numa sala de quarta ou de terceira série. E essa professora, ela estava sempre em contato conosco, para saber como que ele estava se saindo, se ele estava bem. Então, primeiro existia essa preocupação com esse aluno. Se ele estivesse bem no contexto e ele caminhasse, ele continuaria lá. Caso contrário, ele ficaria conosco ainda mais um tempo, mas o objetivo sempre foi a inclusão. Alguns casos, hoje eu sou professora de uma sala de recurso. Uma que é a sala? sala recurso, né, que é o SAP, que é o Serviço de Apoio Pedagógico Especializado. Tá. Então, eu atendo no contraturno os alunos que já estão inclusos nas salas comuns. E nessa escola, eu atendo alunos da terceira série até a oitava. Então, são alunos que já estão inseridos nas salas ditas comuns, né, e que no período inverso eles têm atendimento. Por lei, eles podem ficar até 2 horas diárias. Então, a gente forma pequenos grupos, de acordo com aquilo que eles mais gostam. Estamos sempre em contato com os professores. E eu defendo, sim, o currículo adaptado. Tá Adaptação de currículo. Essa Porque é uma questão que a gente... A fala da Joyce, não é isso? Me levou muito a isso. Porque muitas vezes o aluno, ele é colocado numa sala de oitava série, com todas as disciplinas, matemática ali, e o aluno não sabe ainda nem sequenciar os números. E lá ele está vendo equação. Então, ele fica lá, num período, ele entra às 7 da manhã, sai ao meio-dia, com todas as matérias bem corrido ali, e o que ele aproveita daquela aula? Ele tem a parte social, e é ótimo, claro que é. Ele está com crianças da idade dele, né? Eu acho que na inclusão todos aprendem, mas quando o currículo é adaptado, por exemplo, eu trabalhei o ano passado numa escola e o professor de geografia estava dando planalto, planície, e o aluno não entendia. Então ele veio e falou: Célia, como que eu posso fazer com que ele entenda? Um aluno com uma deficiência intelectual, que eu acho que o que mais pega é a deficiência intelectual. As outras não, é um cego, ele tem o braille, é um surdo, ele tem um interlocutor de libras. Mas aí o professor, eu falei, olha, se colocar algumas figuras mostrando o que é planalto, planície, repetindo isso, ele vai saber. E esse aluno tirou 8 na prova. Eu acho que tem uma questão importante que eu acho que a Joyce está falando em relação talvez à dificuldade em pensar que as escolas tenham os meios para ajudar as crianças que possam ter questões e que possam ter dificuldades, mas eu acho que tem uma mudança de paradigma importante a partir da Declaração de Salamanca, a partir dos documentos que o Brasil vai sendo signatário, de que a gente tem uma política em prol da inclusão e não da integração, né? Porque acho que uma coisa era a visão que muitos países da Europa, na França, por exemplo, se opta pela integração. As crianças se preparam e aí elas frequentam a escola regular, desde que elas se preparem, desde que, de alguma forma, né, os professores ajudem e instrumentalizem essa criança para que ela tenha, então, os recursos necessários para estar no regular. Isso é a política da integração. O Brasil opta pela inclusão, que é justamente uma mudança de paradigma que vai marcando que a escola deve se instrumentalizar para receber a criança. Não é a criança que tem que estar apta a entender melhor isso ou aquilo. É a escola que tem que buscar os recursos para que essa criança seja acolhida. Os pais da Joyce, há alguns anos atrás, certamente tinham toda a razão de ficar inquietos de como é que uma escola regular daria conta de ajudar a Joyce a avançar na sua escolarização, tendo em vista que talvez a Joyce precisasse de mais tempo, precisasse talvez de outras oportunidades, mas a escola tem que providenciar isso, não o professor particular
que ajudaria a Joyce, né? Acho que essa é a questão que eu penso que é a grande dificuldade, e a grande dificuldade que hoje, né, a gente ainda se debate e fica perguntando, bom, mas não era melhor a criança se... vamos ajudar, talvez no contraturno a gente ajude a criança para que ela frequente depois no regular? É suplementar, não é complementar, né? E acho que aí tem uma questão... O que é suplementar ou complementar? E qual é a diferença entre suplementar... É porque eu acho que tem uma questão importante aí, né? Importante porque parece que no contraturno a criança vai ter aquilo que na hora da classe regular ela não tem. Então, se ela não conseguiu aprender as coisas muito bem no horário regular, então vai lá no contraturno e complementa. E não é exatamente isso. Tem a ver, né, com a rede de apoio. Isso. Tem a ver com uma rede de apoio que ocorre tanto dentro da classe comum quanto dentro da sala de apoio à inclusão, né? Então, existe aí nessa sala de recursos que o Estado chama desta forma, ou o MEC, como na Prefeitura de São Paulo nós chamamos de sala de apoio e acompanhamento à inclusão, mas que existe um trabalho de um professor especializado numa área de deficiência que vai ter aquele olhar necessário para esta criança do que ele realmente necessita de apoio especializado para que ele consiga dar conta disso na sala comum. E o que o MEC vem trazer para nós, essa nova discussão, é uma questão assim, não mais o substitutivo, que foi o que a gente podia fazer na época, que era o que se cria na época, era o que a gente acreditava, é o que se tinha de possibilidades, é o olhar que nós tínhamos sobre estes meninos. A gente acreditava realmente que essa escolarização, essa escola especial, essa sala especial em caráter substitutivo era o ideal para essas crianças, quando a gente começou a perceber que os avanços dela na inclusão eram muito maiores. Se dava muito mais a ver no dia a dia e as coisas iam acontecendo com mais naturalidade. O Evaristo, que é pai do Daniel, que estuda com o Hector, quer falar, mas isso só vai ser depois da gente ver algumas imagens do trabalho que o Hector faz com o Daniel, que é o filho do Evaristo. A Escola do Sítio fica em Campinas, interior de São Paulo. Aqui, a inclusão faz parte da rotina desde os anos 80. Nossa equipe acompanhou 2 classes, a do 5º ano, da professora Maria Helena, e a do 9º ano. Essa é a rotina do professor de matemática Hector Carrion. Na aula de hoje, o tema é o Teorema de Pitágoras. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer hoje, para a gente acompanhar a aula... Vai ser uma casinha assim? Não, uma casinha não. Eu vou querer que você consiga, os dois, vocês vão preencher... Tá vendo esse quadrado branco aqui? Sim. Vocês vão preencher com os quadrados azuis. Deixar bonitinho, não aparecer o branco. E eu quero que vocês depois me falem quantos quadrados azuis tem. Tá bom? A aula passada a gente finalizou utilizando o Teorema de Pitágoras. Eu falei que a gente ainda não tinha generalizado, não tinha feito a nossa demonstração do teorema. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. Tem um livro que é só de provas geométricas do teorema, aliás, não só geométricas, mas de vários tipos de provas do Teorema de Pitágoras. Então hoje a gente vai trabalhar com a mais simples, que eu acho que vocês já devem conhecer. Vamos utilizar a folha quadriculada, porque vai ser mais fácil. Oi? Não. Vocês vão fazer. Na folha quadriculada, o primeiro desenho, que é a prova que eu estou dizendo, é uma prova de um teorema, não é prova teste. Professor Hector, por que você trabalha assim, na sala de aula, com o Daniel e aquela outra menina que eu não sei o nome? É a Rafaela. Tá bom. O Daniel e a Rafaela são 2 alunos na mesma sala, claro. Então, os alunos estavam começando a aprender o Teorema de Pitágoras, e eles, como fazem parte da sala, eu queria que eles também tivessem o mesmo conhecimento, entre aspas, que eles participassem, para eles se sentirem parte da sala. E adaptei algumas coisas para que eles fizessem as atividades, e essas adaptações também serviram para meus alunos ditos normais. E o importante é que, né, dentro de sala de aula, além do Dani, a Rafaela, eu tenho também outros alunos que têm dificuldades de aprendizado também.
E essas atividades que eu preparei ajudou muitíssimo, eles também. Então, a ideia, quando eu estava ouvindo Luan, que isso me chamou muita atenção da área do trabalho, né? Quando ele foi procurar o trabalho, ele foi praticamente rejeitado por esse... Eu acho que a inclusão, nesse aspecto, essa parte humana, do que meus alunos, eles conseguem conviver com Dani e Rafa, eles aprenderam a conviver com essas diferenças. Pai do Daniel. Esse discurso radical, essa busca de solução pela semântica dos problemas, entendeu? Isso daí me faz pensar muito, eu estou no governo federal, na área de planejamento do governo. Esse pessoal que faz essas coisas, me dá a impressão desse pessoal que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez. É uma posição ótima, né? Essa daí, né? Você planeja o que não executa e avalia o que não fez. Nós tem que fazer assim, assado, a escola tem... Eu queria saber que planeta é esse, onde tem essa assistência, essas redes, porque em Campinas não tem. Eu tenho um monte de amigos no Nordeste, que eu trabalhei há muito tempo. Lá, então, eles estão em outro sistema planetário, né? Não é por isso que nós não vamos ir para isso. Nós temos que ir para isso, claro. Mas existe a realidade, né? E um pouco como na tragédia grega, que quem deveria falar não fala, quem deveria ouvir não ouve, a vítima é sempre o inocente. Então, nós estamos vitimizando muita criança nesse processo atual. Muita criança. Deixa eu colocar, então, para você um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho na educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, e trabalho pelo Estado, no município de Guarulhos, onde eu coordeno uma escola que a gente tem ciclo 1, ciclo 2, ensino médio e serviços de apoio de educação especial na área de deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência intelectual, além de atendermos deficientes físicos e com deficiência múltipla. Então, isso existe, né? Não é lindo, maravilhoso, eu concordo com você, né? E eu estou assim nas duas pontas, né? Eu estou na educação infantil e nesta escola eu coordeno o ensino médio e a educação especial, né? E nós temos alunos deficientes incluídos em todos os níveis, né? Com todos os tipos de deficiência. E na pré-escola, na educação infantil, eu atuo como professora, então o meu olhar é o mesmo. Eu sei que não é fácil, não é cômodo, né? Você tem que... você mexe com os saberes de todos os professores, com as verdades, com enfrentamentos que esses professores têm que ter. Não são todos os professores que aceitam, não são todos os professores que gostam, né? Eu tenho, nesta escola da prefeitura, eu tenho uma criança autista numa sala de educação infantil, ele e mais 34 alunos, regulares e frequentes, né? Crianças de 5 para 6 anos. Então, é um trabalho extremamente desgastante, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente vai crescendo. Eu tenho habilitação na área de deficiência intelectual, que neste momento eu não estou atuando diretamente, mas foi feliz o trabalho, este menino estar comigo, porque ele não caiu de paraquedas na minha mão, eu sabia o que fazer com ele. Sabia entre aspas, né? Porque cada criança é uma criança, né? A gente não pode falar, não, todo autista é igual, toda criança com síndrome de Down é igual, todo cego é igual, né? Então, esse trabalho existe. Nesta escola do Estado que eu atuo em Guarulhos, a gente tem crianças com deficiência intelectual frequentando o ensino médio. Mas como a Andréia está frequentando o ensino médio? Frequentam, com dificuldades, com professores que chegam e falam, eu não quero pegar o segundo A porque eu não quero pegar aquele aluno que é cego, por exemplo, porque eles usam a máquina. Tem professor que reclama do barulho da máquina de braille, porque o Estado fornece todo o material necessário para eles, eles têm. Tudo que vocês possam imaginar, a gente tem à disposição dos alunos na escola, desde papel até um scanner ledor, por exemplo, né? Que a deficiência que mais demanda de adaptação de material é o deficiente visual, né? E eles têm a máquina, eles chegam de manhã, pegam a máquina e vão para a sala. E tem professor que reclama do barulho. Meu querido, sinto muito, eu brinco com eles, é o que temos para o momento. Temos que lidar com isso. O aluno tem o direito e você vai ter que se acostumar com o barulho. E se acostuma, né? E aprende a lidar com isso. Mas não é fácil, porque é uma coisa que eu costumo dizer, é a disponibilidade do profissional, né? É a formação deste profissional, porque a gente recebe, por ser uma escola de referência no município, a gente recebe muitos alunos de universidades, de faculdades. Ah, me indicaram, falaram que vocês têm alunos de inclusão, como o Newton falou. Eu falo, não, nós temos alunos com deficiência alguns,
outros com dificuldades de aprendizagem, outros que são chatos, eu costumo dizer, né? Nós temos todos os tipos de alunos aqui. E a gente vê que eles vêm com alguns vícios, alguns questionamentos que não deveriam mais existir.